Olá, mulheres abençoadas! Chegamos a mais um capítulo, mais um estudo. Eu me chamo Andréia Lima, sou líder de mulheres da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes, candidata ao ministério. E nós estamos aqui para tratar do fruto do Espírito, uma das características de já chegamos no capítulo 9. Mas antes de dar continuidade neste vídeo, quero convidar você. Já curta, siga as nossas redes sociais e compartilhe este livro para que um maior número de mulheres também possa ter acesso à palavra do Senhor, a este estudo. Quero convidar você agora no capítulo 9, onde nós vamos falar da mansidão. E o título deste capítulo é Uma Postura Interior. Marlene, ela diz assim: nós falamos bem de Deus quando agimos de forma justa e branda, ou seja, manso. Nós falamos bem de Deus, ou seja, as nossas palavras não dizem tanto quanto a nossa postura e o nosso comportamento. Mansidão está intimamente relacionada a uma atitude interior que envolve 3 aspectos principais: a submissão a Deus, um coração ensinável e a atenção que se dá aos outros. Dessa forma, ser submissa a Deus implica em estar atenta, em aprender e crescer espiritualmente, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, de acordo com aquilo que o Senhor tem nos apresentado. Uma pessoa mansa, ela reconhece que não possui todo o conhecimento, ela não possui toda a sabedoria. Assim, ela sempre está disposta ao aprendizado. Uma pessoa mansa, ela é uma pessoa totalmente ensinável, uma pessoa que se submete a aprender e a ouvir o que as pessoas também têm para dizer para ela. Praticando isso com a humanidade, recebendo a correção quando necessário, sendo uma pessoa atenciosa, tem a ver em tratar a pessoa com gentileza, empatia e compreensão. Quem exerce a mansidão considera os sentimentos e as necessidades dos outros, buscando agir com bondade e paciência em seus relacionamentos. Nós temos Jesus como nosso maior exemplo de mansidão, aquele que promete nos acompanhar, nos auxiliar em meio ao cansaço e o desânimo. Ele mesmo diz em sua palavra assim: tomem vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, lá em Mateus 11, 29. Na sua opinião, quais características uma pessoa que é mansa possui? Cite agora neste momento, pare rapidamente, pense. Cite 5 características de uma pessoa, na sua opinião, que é mansa, que ela possui. Agora que você fez isso, que você teve esse tempo de reflexão, quais delas você precisa possuir e quais ainda você precisa desenvolver? Muitas vezes, quando nós falamos de mansidão, acaba confundindo com a questão da permissividade. Então, vamos falar um pouco sobre a permissividade. Permissividade é uma característica de quem aceita, permite ou flexibiliza o que normalmente outras pessoas não aceitariam. O que possui em seu perfil e acaba preferindo muitas vezes se calar e evitar conflitos. Isso é uma pessoa que pratica a permissividade. São também pessoas que acabam tolerando com facilidade e costumam não se posicionar contra erros e injustiça. É a famosa vista grossa, sabe? Quantas aqui já não colocou vista grossa em situações, em seus relacionamentos com os filhos, em seu casamento, em situações que está à sua volta, justamente porque não queria causar conflito, justamente porque queria evitar a fadiga, como se fala aí fora. Só que isso, muitas vezes, essa permissividade, essa falta de posicionamento, essa falta de você gerar e entrar em alguns conflitos para poder se expressar e também falar o que está acontecendo, acaba gerando uma bola de neve. E o que era pequeno se torna um grande problema. Você tem sido permissiva em alguma área para evitar conflitos? Agora vamos pensar sobre a mansidão. A mansidão é quando nós nos posicionamos em amor, o que gera uma transformação nas circunstâncias ao nosso redor. E para melhor ilustrar essa definição, vamos ver lá o que Paulo fala em Gálatas 6:1, que é: irmãos,
se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Cuide-se, porém, para que também não seja tentado. Eu aprendi, que eu costumo dizer e brincar que eu tenho um espírito de Pedro tratado, que não é o que fala, é como fala. Então, quando nós falamos, nós devemos observar e prestar atenção em nossas palavras e naquilo que nós estamos falando. Porque não é o que fala e sim como fala. Você pode ter toda a razão do mundo no que você está dizendo. E às vezes você está tão eufórico por você ter a razão e as pessoas não estão te ouvindo, que você acaba se alterando, sendo grossa, e aí o que acontece? Você perde a razão. Eu acredito que você já passou por isso, assim como eu também. Só que uma mulher sábia, ela age com mansidão. E a mansidão é você processar aquilo que está no seu interior para você falar. Quantas vezes eu perdi a razão em uma roda de conversa, em uma situação no meu casamento, em uma situação com os meus filhos, em uma situação com os meus amigos, porque eu não soube expressar o que eu queria dizer. Eu me estressava, eu gritava, eu ficava nervosa e aí eu alterava um pouco a minha voz e ali se perdia a razão. Então, para você ser uma pessoa mansa, você deve sim se posicionar em amor, gerar uma transformação nas circunstâncias ao seu redor, mas é observar e prestar atenção como Jesus falaria se ele estivesse no meu lugar. Não é o que fala, mas sim como você fala. Você vai gerar e vai ser uma mulher sábia que age com mansidão. A mansidão, ela gera a transformação. A mansidão, ela é capaz de transformar uma casa em um lar. Você pode ter uma casa, você pode ter pessoas que moram com você, mas você tem um lar agradável, um lar onde todos querem chegar e ficar, um lar onde os seus filhos, o seu marido ou sua mãe, seu pai saem e querem retornar porque é um ambiente agradável. A mansidão, ela gera isso, ela transforma uma casa, uma estrutura em um lar. Seja um instrumento de Deus para a sua família e observe a transformação acontecendo lá à medida que você se submete ao agir manso de espírito, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em você. Não somente no seu casamento, não somente acontecerá algo que poderá ser alcançado, mas também nos seus relacionamentos com as pessoas. Porque talvez você esteja vendo esse vídeo e você não é casado ainda. Mas o que você quer alcançar em seus relacionamentos? O amor de Deus, ele é sobrenatural. E o Senhor, ele quer transbordar na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Pensando sobre a mansidão, é pensar também na disciplina. Quando nós somos mansos, pensando dentro dos nossos lares e nos momentos que nós precisamos exercer a disciplina, ela gera resultados altamente produtivos, com aprendizados duráveis e não apenas momentâneos. Aí em Hebreus 12:11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde produz fruto de justiça, de paz para aqueles que por ela for exercitado. Nós devemos aplicar a disciplina quando necessário, mas também aplicar com mansidão, porque a mansidão, ela gera um ato de amor que transforma e transborda na vida das pessoas. Aplicar a disciplina é ter autocontrole com a mansidão, cumprir a promessa, aquilo que você prometeu, é ser uma pessoa que cumpre, que é constante naquilo que você prometeu. Não usar a força para disciplinar, querer ser, porque você pode mais, você é mais velho, você pode muito mais, então você acaba usando a sua força para disciplinar. Disciplinar é um ato de amor. E mansidão é aceitar o projeto de Deus para a nossa vida. Se nós formos olhar para a história de Noé, é algo que vai saltar aos nossos olhos. Ele fez tudo conforme Deus orientou. O Senhor ordenou que ele construísse uma arca, que ele deu ali as medidas específicas para Noé. Mesmo sem ele entender nada, ele construiu tudo aquilo que precisava ser feito.
E ele seguiu a vontade de Deus e acatou a sua palavra com mansidão, decidindo atender o que achava ser certo, porque era aquilo que Deus estava instruindo. A história de Noé já é diferente da história de Sara, da mulher de Abraão, que teve uma outra postura, achando que poderia intervir no projeto de Deus. Pelas próprias forças, ela tentou gerar a descendência do seu marido ao pedir para Agar se deitar com ele. E o resultado todos já conhecem, não é? Será que, assim como Sara, nós estamos querendo dar pitacos para o projeto de Deus? Sempre que cometemos esse erro, é certo que sairemos machucadas, feridas, decepcionadas. Será que estamos querendo agir no que Deus tem para nós, nos projetos que Deus tem para nós, querendo dar o jeitinho brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro? A obediência, ela é um dos atributos da mansidão. E eu não sei qual é o tamanho da dificuldade que você tem enfrentado hoje, mas o Senhor sabe. E Ele faz um convite para você agir com mansidão, obedecendo os projetos do coração dele, em submissão, obedecendo e permitindo que as bênçãos de Deus se concretizem ao longo da sua história. Vemos também alguns exemplos de mulheres mansas, como Maria, a mãe de Jesus, uma mulher extraordinária, que foi um grande modelo de submissão e fé, que lhe permitiu assumir um papel essencial no plano divino de salvação na humanidade. Também vimos Ruth, que demonstra ali uma tremenda empatia com a sua sogra, Noemi, que decidiu acompanhá-la num dos maiores momentos de dificuldade que ela teve. Também vemos Abigail, e com sua grande mansidão, Abigail apaziguou um grande conflito entre Davi e o seu marido. Puxa, quantos exemplos nós temos de mansidão! Quantas coisas nós podemos aprender com a mansidão. Então essa também é mais uma característica. E eu pergunto para você, o que você precisa hoje permitir que Deus trabalhe mais detalhadamente na mansidão na sua vida? O que hoje precisa ser trabalhado com Deus? Será que é o que você fala, a maneira que você fala, a maneira que você se porta? Será que você está sendo permissiva demais ao ponto de recuar, não querendo gerar alguns conflitos, não se posicionando, mas se calando, se silenciando? Porque muitas vezes você acaba sendo permissiva por você ser uma pessoa que não sabe falar e acaba agindo brutalmente, perdendo a razão e não sendo mansa. Talvez você está sendo permissiva demais, achando que você está sendo mansa, mas você também precisa se posicionar com a mansidão, permitindo que Deus haja em você, para que você também, com amor, com um ato de amor, seja também uma pessoa que transborda e transforma na vida das pessoas. Reflita comigo sobre isso. E eu espero você até o próximo capítulo. Tchau!